Hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do STJ que analisou se o fato de um crime de roubo ter sido praticado com um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma de brinquedo, um objeto que parecia uma arma de chumbinho, poderia afastar o crime de roubo com grave ameaça. Porque se o fato de o crime ter sido praticado com um simulacro de arma de fogo puder afastar a grave ameaça, a pessoa que praticou esse roubo poderia cumprir a pena de outras formas que não a pena privativa de liberdade, que é a prisão. Então é essa decisão que a gente vai analisar hoje. Já fica aí por aí pensando qual que é a sua opinião, se você acha que sim, poderia afastar a grave ameaça ou não. E vamos à análise. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar aqui a análise da nossa decisão, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Bom, então vamos lá. Esse caso, então, ele tem origem num recurso especial que foi interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra um acórdão de segunda instância que havia entendido que o fato do crime de roubo ter sido praticado com um simulacro de arma de fogo poderia sim afastar a grave ameaça. Então vamos ver o que falava esse acórdão para a gente entender bem quais são as peculiaridades desse caso. Bom, então, o que o acórdão de segunda instância que o Ministério Público recorreu falava: provado que o réu, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, entrou em uma agência terceirizada dos Correios, imobilizou as pessoas e subtraiu R$ 250 do caixa do estabelecimento, mas foi preso em flagrante pouco tempo depois, tendo sido reconhecido inclusive em juízo, inviável absolvê-lo. Aí ele foi condenado em decorrência disso em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa. O acórdão fala que restou provado que o acusado praticou o roubo com um simulacro de arma de fogo, o que incrementa não só a grave ameaça perpetrada contra a vítima, como o sentimento de temor a que a mesma é submetida. E ainda portava um canivete quando preso em flagrante momentos depois. Todavia, segundo a denúncia, o agressor não empregou o canivete na execução criminosa, e a prova atesta que sequer o exibiu. Nas circunstâncias, a sentença conferiu ao simulacro de arma de fogo capacidade de intensificar a ameaça à vítima, o que evidencia um contrassenso, porque quando a gente aponta um simulacro de arma para a vítima, não há ameaça, há fraude e subtração sem ameaça. Então, até aqui ele estava resumindo o que a sentença de primeira instância tinha entendido e, portanto, condenado o réu. E já começou agora a falar que a sentença se equivocou, porque, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o fato de ser um simulacro de arma de fogo não teria capacidade de intensificar a ameaça à vítima, pois seria uma fraude e sim uma subtração de um bem sem essa grave ameaça. Então, o que o tribunal está falando é que o simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma de brinquedo, não é capaz de intensificar a ameaça e, portanto, caracterizar grave ameaça. E aí ele vai começar agora a explicar por que ele está entendendo isso. Ele vai falar que o roubo tem 3 espécies. Então ele fala o seguinte, é que o roubo simples é um crime complexo que envolve a 1, ou o furto e a violência, a 2, o furto e a grave ameaça, ou a 3, o furto e qualquer outro recurso diverso da violência e da grave ameaça que impossibilite a defesa do ofendido. Então, ele está falando que são 3 espécies de roubo, e aí ele vai explicar cada uma delas. O roubo com violência, né, que seria o furto com a violência, na sistemática do Código Penal, abrange as vias de fato, lesões corporais, leves, graves ou até a morte. A grave ameaça, por sua vez, deve ser compreendida como a expressão pelo agressor de um mal injusto e grave que ele pode efetivamente concretizar à vítima se o quiser. Então ele está colocando aqui que, para ser uma grave ameaça, precisa ser uma arma de fato, que ele está ameaçando e ele teria como cumprir essa ameaça. E aí, então, a gente pode perceber já que a linha do entendimento que foi adotado pelo Tribunal de Justiça em segunda instância foi que uma ameaça sem a possibilidade de cumprimento não representaria uma grave ameaça. Basicamente foi isso que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estava entendendo aqui.
E por fim, ele fala que a terceira hipótese de roubo, que é o emprego de recurso que impossibilite a defesa do ofendido, representa qualquer meio paralisante da capacidade de oposição da vítima, diverso da grave ameaça e da violência. E aí ele dá como exemplo aquele Boa Noite Cinderela. E aí, então, esse Tribunal de Justiça concluiu que, nesse caso, a vítima, né, no caso de um simulacro da arma de fogo, a vítima se sente desprotegida, fragilizada, impotente, temerosa, com medo, mas em decorrência da fraude, o faz de conta, e que, objetivamente, não existiria grave ameaça e que, portanto, lá em segunda instância, o recurso do réu, né, da pessoa que cometeu o crime, foi parcialmente provido para manter a sua condenação por violação ao disposto no artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo, porém na forma da sua última parte, que é com esse outro meio que não é nem violência nem grave ameaça, com as penas finais de 4 anos de reclusão no regime inicial aberto, 10 dias multa no valor unitário, mas como a sentença também reconheceu que foi a primeira vez que essa pessoa cometeu um crime e não se trataria então de violência nem grave ameaça, substituiu o saldo da pena privativa de liberdade por 2 penas alternativas a serem definidas em execução de sentença. Ou seja, quando a gente afasta a grave ameaça, a pessoa que é condenada, ela não precisa, se ela tiver também, se for réu primário, ela também pode cumprir essa pena de forma alternativa e não necessariamente dentro da prisão, por meio da pena privativa de liberdade. E foi isso que esse réu conseguiu em segunda instância, e aí o Ministério Público, então, interpôs o recurso especial. No seu recurso especial, o Ministério Público alegou violação aos artigos 44, inciso 1 e 157 caput do Código Penal, argumentando que a simulação do emprego de arma de fogo no crime de roubo configura, sim, grave ameaça. Que na hipótese, como consta do próprio acórdão recorrido, o réu, né, a pessoa que cometeu o crime, simulava o emprego de uma arma de fogo, não sendo razoável exigir-se da vítima que coloque em prova a veracidade ou não do anunciado pelo meliante. E aí ele fala, o Ministério Público, a simples simulação de estar armado é suficiente para configurar a grave ameaça no crime de roubo, por ser forma idônea a inspirar o receio de um atentado, razão pela qual incute medo na vítima. E que pelo fato do simulacro de arma de fogo representar sim grave ameaça, deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade combinada em pena restritiva de direito, haja vista que o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, proíbe que em casos em que há grave ameaça, exista essa substituição da pena privativa por liberdade. Vamos agora, então, ao que decidiu o STJ. Então, o ministro relator ele vai começar falando que a questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se o crime de roubo praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça de modo a impedir a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, que fala que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí ele vai também citar o artigo 157, né, que é o artigo que trata do crime de roubo, que fala que o roubo é caracterizado pela subtração de coisa móvel, alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, aí estão aquelas 3 hipóteses, né? Roubo com violência, roubo com grave ameaça, ou qualquer outro meio reduzido à impossibilidade de resistência. E aí ele vai ele vai começar a falar do porquê ele entende que sim, o simulacro de arma de fogo representa grave ameaça, ao contrário do que se decidiu o Tribunal de Justiça de segunda instância. Ele vai então citar a doutrina para isso, ele vai citar algumas e eu sublinhei aqui uma delas. Então, ele vai falar, para Rogério Sanches Cunha, grave ameaça consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental. Aí a gente já consegue afastar aqueles argumentos que foram utilizados pelo acórdão de segunda instância. Porque o acórdão de segunda instância só olhou para a questão objetiva de ser uma arma possível de realmente infringir algum tipo de cumprimento daquela ameaça que estava sendo realizada. E a ameaça, quando uma vítima se sente ameaçada, essa ameaça muitas vezes é muito mais psicológica do que efetivamente física, que é o que esse doutrinador está colocando. Aí o
relator ainda vai falar que esse autor destaca também que a simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. E aí o relator vai citar, inclusive, que já existem diversos julgados do próprio STJ no mesmo sentido do entendimento desse professor que foi citado, desse autor que foi citado, afirmando que a utilização do simulacro configura, sim, grave ameaça. Então, ele vai citar aqui várias ementas de julgados nesse mesmo sentido, e que, diante de tal contexto, a meu ver, a utilização do simulacro de arma de fogo para a prática do crime de roubo configura, sim, grave ameaça nos termos do artigo 157 do Código Penal, subsumindo-se ao disposto no artigo 44, inciso 1 do Código Penal, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. E aí, em decorrência dessa conclusão a qual ele chegou, ele vai falar que, no caso concreto, a aplicação da lei, especificamente quanto à natureza jurídica da utilização do simulacro de arma de fogo para a prática do crime de roubo, foi indevidamente realizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pelo fato de ele ter utilizado simulacro de arma de fogo e essa utilização da simulação configurar, sim, grave ameaça, ele não poderia ter a pena privativa de liberdade substituída por pena alternativa, e que por conta disso ele deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para reformar o acórdão impugnado e restabelecer a pena privativa de liberdade que havia sido fixada em primeira instância. E como sempre, nesses casos, foi firmada a seguinte tese do tema repetitivo 1171, que é o que a gente está analisando. A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo-se a hipótese legal que veda a substituição da pena. Essa, então, foi a análise de hoje. Se você é advogado ou advogada e tem um cliente que cometeu um crime de roubo com um simulacro de arma, saiba, então, que vai ser muito difícil você conseguir reverter a pena dele para uma pena alternativa, conseguir que ele cumpra a pena dele por meio de uma pena alternativa que não seja a pena privativa de liberdade, tá? E queria encerrar o vídeo, então, perguntando se você que está me assistindo concorda com o entendimento que foi adotado pelo STJ nesse caso. Afinal, você acha que o fato de uma pessoa usar, no momento de um roubo, uma arma de brinquedo, por exemplo, poderia afastar essa grave ameaça? Ou é sim uma grave ameaça e essa pessoa não pode ter o direito a uma pena alternativa para o cumprimento da sua pena? É isso, então. Espero que tenha gostado. De novo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema e se inscreva no canal, porque semanalmente a gente tem análise aqui das decisões do STJ e do STF em sede de precedentes judiciais. Obrigada e até breve.